Sua mente de ponta a ponta. E a gente inicia aqui o nosso Sua Mente de Ponta a Ponta. E hoje o nosso assunto é bastante interessante. Eu já estou com o Wagner Costa aqui na linha. Bom dia, Wagner. Bom dia, Nanda. Tudo bem com você? Como é que começou a segunda-feira? Olha, Wagner, eu confesso que essa segunda-feira eu tive um final de semana um tanto quanto agitado. Ontem foi a primeira corrida da Assembleia Legislativa, então eu estava aqui... Eu vi as fotos. Foi bem animada, eu corri, não corri tanto assim, andei, corri, mas o importante é que eu cheguei e ganhei a medalha. Oh, coisa boa! E o seu final de semana, como é que foi? Foi tranquilo aqui. Eu estava lendo umas coisinhas e é interessante como existe uma sincronia, né? Quando você propôs o tema de hoje, eu tinha acabado de ler algo sobre cérebro que tinha me chamado muita, mas muita atenção. E aí eu disse, poxa, que coincidência, eu vou falar sobre isso na rádio. Olha, que massa. Já falando aqui do nosso tema, e o nosso tema no Sua Mente de Ponta a Ponta de hoje é como o papel dos pais na promoção da saúde mental dos filhos. Então a gente vai falar desse momento importante aqui, qual é o papel fundamental, como os pais eles podem promover essa saúde mental, porque a saúde mental a gente tem que começar a falar desde criança mesmo. Desde criança, e é interessante, Ananda, perceber que nós todos temos um processo de desenvolvimento. Então é importante cada um de nós percebermos que uma criança, os circuitos cerebrais dela estão em desenvolvimento e os pais precisam ficar atentos a isso. Por isso que a criança precisa, primeiramente, para desenvolver saúde mental, de um ambiente que seja positivo. Sim, exatamente, porque assim como um adulto, porque não é uma preocupação só adulto na terceira idade, mas as crianças também, elas podem sofrer com algum distúrbio emocional, com algum problema, como ansiedade, depressão, e elas nem sempre conseguem expressar o que está acontecendo. Por isso é importante que os pais e as pessoas próximas, elas estejam atentas a esses sinais de alerta, né, Wagner? Sim, uma das coisas muito importantes que todos nós sabemos, mas não levamos muito a sério. O cérebro, ele vai se desenvolvendo com o crescimento. Então, existe uma informação que é bem importante. Durante a gravidez, esse processo de gestação, existe um desenvolvimento cerebral. E uma das coisas que pouco se leva a sério é o que nós chamamos de... Como é que dá o nome? Agora fugiu da mente. A questão do planejamento familiar. Eu vou engravidar, então eu preciso planejar, eu preciso ver como é que está o meu corpo, se eu estou bem para receber esse processo de gravidez. Toda mulher deveria fazer isso. Infelizmente, a maioria de nós não fazemos. A maioria dos casais não tem esse planejamento de dizer assim, nós vamos engravidar tal época. Então, 6 meses antes, vamos começar a fazer um check-up, ver como é que está o corpo. Hoje, os médicos falam da importância do ácido fólico, da importância do corpo da mulher estar bem. Eu queria chamar a atenção para um detalhe que eu vi aqui estudando, que é o seguinte: o uso do álcool. Hoje, é muito comum as pessoas beberem e descobrirem que estão grávidas 2 meses depois. Uma coisa que se sabe hoje que é o seguinte, que muitos bebês, eles sofrem consequências no desenvolvimento cerebral em função de que nas 6 primeiras semanas, ou seja, no primeiro mês e meio de gravidez, a mãe fez uso de álcool. E isso gera QI abaixo da média, e quando chega na adolescência, muitas dessas crianças têm dificuldade para se ajustar no comportamento e têm dificuldades de aprendizagem. Então, isso é uma informação muito grave. Por quê? Porque eu posso ter
algum tipo de má formação cerebral que vai afetar o meu comportamento na adolescência. Isso é uma coisa que pouco se conversa. A gente não vê ninguém discutindo esse assunto, do quão importante é o corpo da mulher estar livre de toxinas, principalmente do álcool, para a gestação. Sim, exatamente, Wagner. A gente sabe que a gravidez ali já é todo um processo e influencia demais, né, quando a criança nasce, quando tem tudo isso, porque eu tiro por vivências mesmo, de conhecer pessoas que tiveram uma gravidez talvez muito estressada, muito agitada, com muitos problemas, e quando o filho nasceu e depois no desenvolvimento, isso é refletido também. Então, todo esse cuidado é necessário, né? Então, desde criança, só pra gente ir falando assim, que desde criança os pais precisam ter também uma comunicação aberta, né? Muitos pais não conseguem ter essa conversa com os filhos, fazer com que eles se expressem, fazer com que eles tenham uma comunicação mais aberta. Então, desde criança é necessária essa conversa, né, Wagner? Muito, muito, muito. E você vê, quando eu estou falando aqui dessa coisa do álcool, o pesquisador desse livro que eu tô estudando, o nome do livro se chama O Cérebro, né? John Ratey, o nome do autor, ele coloca essa questão do álcool como muito importante, porque ele diz que provavelmente existem centenas de milhões de crianças que sofrem de algum transtorno mental em função do álcool que a mãe ingeriu enquanto grávida. Isso é uma coisa grave. E aí, quando vem isso que você fala do diálogo, tem uma outra recomendação que é muito importante. Uma pesquisa mostra que mãe e pai que são mais deprimidos, que são pessoas que estão insatisfeitas com a vida, eles afetam o desenvolvimento emocional dos filhos. Por quê? Porque se percebe que filhos criados por pais e mães que estão estressados, que estão desgostosos da vida, essas crianças não aprendem a ter uma visão positiva dos acontecimentos. Então, você aprende desde criança a ser menos otimista, ter uma autoestima menor, ter uma visão de mundo mais pessimista. Então, isso tem direta relação com a saúde mental. Pais mais animados, mais felizes, vão desenvolver crianças mais animadas e mais felizes. Então, Wagner, só para a gente ir finalizando sua mente de ponta a ponta hoje, qual a mensagem que você deixa aí para os pais, né, para esse desenvolvimento da saúde mental dos filhos? Olha, eu diria que tem algumas coisas importantes. Uma, criar um ambiente positivo, criar um ambiente familiar, saudável, onde a criança se desenvolva alegre, brincando, tendo oportunidades. Junto a isso, a prática dos esportes. Quando a criança pratica esporte, ela aprende a conviver com o outro, ela aprende a superar a frustração, ela aprende a negociar. Isso é importante para uma saúde mental no adulto. Ela deve ter também, ser ensinada a conviver com as frustrações, desenvolver resiliência. E isso é um trabalho dos pais. E uma outra coisa que eu diria que é muito importante para a saúde mental é os pais estabelecerem limites e rotinas para os seus filhos. Criança não pode fazer tudo o que gosta e ela precisa saber que na vida existem limites e consequências para aquilo que ela faz. Eu diria que cuidando dessas 4 coisinhas, nós estaremos contribuindo muito para a saúde mental dos nossos filhos. E buscar apoio profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra quando achar que não está dando conta do assunto, porque ninguém nasceu especialista para desenvolver saúde mental de crianças e adolescentes. Exatamente, Wagner. Olha só, o nosso Somente de Ponta a Ponta vai ser curtinho assim hoje mesmo, mas obrigada pela sua participação aqui, falando sobre esse assunto que é tão importante, falar sobre saúde mental para as crianças, né, e como os pais eles podem ajudar nisso. E obrigada mais uma vez. Obrigado e bom dia a todos.
E é isso aí, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem mais entrevista aqui no Parlamento de Ponta a Ponta.